Olá pessoal, hoje vamos fazer 7 questões simuladas do Concurso Nacional Unificado CNU, mais especificamente do Bloco 7, Eixo Temático 4, Administração Financeira e Orçamentária, Contabilidade Pública e Compras na Administração Pública. Abordaremos os subitens do edital, 10 licitação. Então, vamos lá? Questão 1. Qual das seguintes afirmativas melhor descreve os aspectos fundamentais da licitação no ordenamento jurídico brasileiro? A licitação é um procedimento administrativo que visa selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública, garantindo a igualdade entre os concorrentes e a eficiência na aplicação dos recursos públicos. B. A licitação é um contrato celebrado entre a administração pública e o particular interessado, visando a contratação de bens ou serviços de forma direta e sem competição. C. A licitação é uma mera formalidade burocrática, dispensável em alguns casos, para a contratação de bens ou serviços pela administração pública. D. A licitação é um instrumento exclusivo do Poder Judiciário para a contratação de serviços técnicos especializados. E a licitação é um processo administrativo opcional, podendo a administração pública escolher livremente o particular com quem deseja contratar, sem necessidade de observar critérios objetivos. Pause o vídeo para responder a questão. A alternativa correta é a letra A, pois descreve adequadamente os aspectos fundamentais da licitação no ordenamento jurídico brasileiro. A licitação é de natureza administrativa, sendo um procedimento pelo qual a administração pública busca selecionar a proposta mais vantajosa para a contratação de bens, serviços ou obras, assegurando a igualdade entre os concorrentes e a eficiência na utilização dos recursos públicos. Sua finalidade é garantir a seleção da melhor proposta, de forma transparente e isonômica, buscando sempre o interesse público. As demais alternativas apresentam conceitos equivocados ou distorcidos da licitação, não condizentes com sua natureza e finalidade. B. Incorreta. Confunde a licitação com o contrato resultante dela. A licitação não é um contrato, mas sim um procedimento prévio à contratação, onde são selecionadas as propostas mais vantajosas para a administração pública. Além disso, a licitação geralmente envolve competição entre os concorrentes. C. Incorreta. Subestima a importância da licitação. Embora existam algumas situações previstas em lei em que a licitação pode ser dispensada, como em casos de emergência ou quando há inviabilidade de competição, ela não é uma mera formalidade burocrática, mas sim um processo fundamental para garantir a transparência e a seleção da melhor proposta para a administração pública. D. Incorreta. Confunde o papel da licitação com o escopo do Poder Judiciário. A licitação é um instrumento utilizado por todos os poderes da administração pública, executivo, legislativo e judiciário para a contratação de bens, serviços e obras. Não se restringe exclusivamente ao Poder Judiciário. E incorreta. Desconsidera a obrigatoriedade da licitação em diversos casos previstos em lei. A licitação não é opcional na maioria das situações, sendo obrigatória sempre que a administração pública deseja contratar bens, serviços ou obras. Além disso, a escolha do particular não é livre, devendo ser feita mediante critérios objetivos previamente estabelecidos no edital de licitação. Questão 2. Qual das seguintes afirmativas sobre licitação está incorreta? A licitação é um procedimento administrativo que visa selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública, garantindo a igualdade entre os concorrentes e a eficiência na aplicação dos recursos públicos. B. A licitação é um processo exclusivo do Poder Executivo, utilizado para a contratação de obras públicas e serviços de engenharia. C. A licitação possui natureza jurídica de contrato administrativo, estabelecendo direitos e obrigações entre a administração pública e o particular vencedor. D. A finalidade da licitação é assegurar a seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública, de acordo com critérios objetivos estabelecidos previamente no edital. Pause o vídeo para responder a questão. Comentário. A alternativa incorreta é a B. A licitação não é exclusiva do Poder Executivo, mas sim um procedimento utilizado por todos os poderes da administração pública, executivo, legislativo e judiciário, e demais entidades da administração indireta, como autarquias e fundações, para a contratação de bens, serviços e obras. Portanto, a afirmação de que a licitação é exclusiva do Poder Executivo está incorreta. Esta afirmativa está correta. A licitação é de fato um procedimento administrativo utilizado para selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública, assegurando a igualdade entre os concorrentes e buscando a eficiência na aplicação dos recursos públicos. C. Esta afirmativa está correta.
A licitação não é um contrato em si, mas o procedimento que leva à celebração de um contrato administrativo entre a administração pública e o particular vencedor. O contrato administrativo é um instrumento jurídico que formaliza a relação entre as partes, estabelecendo direitos e obrigações. Esta afirmativa está correta. A finalidade primordial da licitação é garantir que a administração pública selecione a proposta mais vantajosa para ela, utilizando critérios objetivos previamente estabelecidos no edital, o que contribui para a transparência e a igualdade de oportunidades entre os concorrentes. Questão 3. No Brasil, a licitação é um procedimento administrativo que visa selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública, garantindo a igualdade entre os concorrentes e a eficiência na aplicação dos recursos públicos. Certa. Errado. Pause o vídeo para responder a questão. Resposta: certa. Comentário: a afirmação está correta. A licitação no contexto brasileiro é de fato um procedimento administrativo cuja finalidade é selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública, assegurando a igualdade entre os concorrentes e a eficiência na aplicação dos recursos públicos. Este é o conceito básico da licitação e reflete sua finalidade primordial no ordenamento jurídico brasileiro. Questão 4. Julgue os itens de IAV sobre licitação. E a licitação é um procedimento administrativo que visa selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública, garantindo a igualdade entre os concorrentes e a eficiência na aplicação dos recursos públicos. Segunda, a licitação possui natureza jurídica de contrato administrativo, estabelecendo direitos e obrigações entre a administração pública e o particular vencedor. Terceira, o objeto da licitação pode envolver a contratação de bens, serviços ou obras pela administração pública. Quarta, a finalidade da licitação é assegurar a seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública, de acordo com critérios objetivos estabelecidos previamente no edital. A licitação é um processo exclusivo do Poder Executivo, utilizado para a contratação de obras públicas e serviços de engenharia. Assinale a alternativa que contém todos os itens julgados corretamente. Pause o vídeo para responder a questão. A alternativa correta é a letra B. Comentário: e correto. A licitação é de fato um procedimento administrativo que visa selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública, garantindo a igualdade entre os concorrentes e a eficiência na aplicação dos recursos públicos. Segunda, incorreto. A natureza jurídica da licitação não é a de um contrato administrativo, mas sim a de um procedimento pré-contratual que pode resultar na celebração de um contrato administrativo entre a administração pública e o particular vencedor. Terceira, correto. O objeto da licitação pode envolver a contratação de bens, serviços ou obras pela administração pública. Quarta, correto. A finalidade da licitação é de fato assegurar a seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública, utilizando critérios objetivos previamente estabelecidos no edital. Incorreto. A licitação não é um processo exclusivo do Poder Executivo, mas sim um procedimento utilizado por todos os poderes da administração pública e demais entidades da administração indireta para a contratação de bens, serviços e obras. Questão 5. Julgue as proposições abaixo como verdadeiras, ou falsas, sobre licitação. E a licitação é um procedimento administrativo que tem como finalidade selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública, assegurando a igualdade entre os concorrentes e a eficiência na aplicação dos recursos públicos. Segunda, a natureza jurídica da licitação é a de um contrato administrativo, estabelecendo direitos e obrigações entre a administração pública e o particular vencedor. Terceira, o objeto da licitação pode envolver exclusivamente a contratação de bens pela administração pública. Quarta, a finalidade da licitação é garantir a seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública, sem a necessidade de critérios objetivos estabelecidos previamente no edital. A licitação é um processo exclusivo do Poder Executivo, utilizado apenas para a contratação de serviços de engenharia. Assinale a alternativa que contém a sequência correta de verdadeiras, e falsas, Pause o vídeo para responder a questão. Comentário: a alternativa correta é a letra A, e verdadeira A proposição está correta. A licitação é de fato um procedimento administrativo que visa selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública, garantindo a igualdade entre os concorrentes e a eficiência na aplicação dos recursos públicos. Segunda falsa, A proposição está incorreta.
A natureza jurídica da licitação não é a de um contrato administrativo, mas sim a de um procedimento pré-contratual que pode resultar na celebração de um contrato administrativo entre a administração pública e o particular vencedor. Terceira falsa, F. A proposição está incorreta. O objeto da licitação pode envolver não apenas a contratação de bens, mas também de serviços e obras pela administração pública. Quarta verdadeira, V. A proposição está correta. A finalidade da licitação é de fato garantir a seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública, utilizando critérios objetivos previamente estabelecidos no edital. V falsa, F. A proposição está incorreta. A licitação não é um processo exclusivo do Poder Executivo, mas sim um procedimento utilizado por todos os poderes da administração pública e demais entidades da administração indireta para a contratação de bens, serviços e obras. Questão 6. Relacione corretamente as colunas sobre licitação. Coluna 1. E conceito de licitação. Segunda, natureza jurídica da licitação. Terceira, objeto da licitação. Quarta, finalidade da licitação. Coluna 2. Há procedimento administrativo que visa selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública, garantindo a igualdade entre os concorrentes e a eficiência na aplicação dos recursos públicos. B. Contrato administrativo, estabelecendo direitos e obrigações entre a administração pública e o particular vencedor. C. Selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública, utilizando critérios objetivos previamente estabelecidos no edital. D. Envolve a contratação de bens, serviços ou obras pela administração pública. É procedimento exclusivo do Poder Executivo, utilizado para a contratação de obras públicas e serviços de engenharia. Assinale a alternativa que contém a sequência correta de relacionamento. Pause o vídeo para responder a questão. A alternativa correta é a letra B, comentário. E há conceito de licitação. Procedimento administrativo que visa selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública, garantindo a igualdade entre os concorrentes e a eficiência na aplicação dos recursos públicos. Segunda B. Natureza jurídica da licitação. Contrato administrativo, estabelecendo direitos e obrigações entre a administração pública e o particular vencedor. Essa alternativa está incorreta. A natureza jurídica da licitação não é a de um contrato administrativo, mas sim a de um procedimento pré-contratual que pode resultar na celebração de um contrato administrativo entre a administração pública e o particular vencedor. Terceira C. Objeto da licitação. Selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública, utilizando critérios objetivos previamente estabelecidos no edital. Quarta D. Finalidade da licitação. Envolve a contratação de bens, serviços ou obras pela administração pública. Questão 7. Qual das seguintes alternativas não representa um princípio básico ou correlato da licitação? A. Princípio da legalidade. B. Princípio da publicidade. C. Princípio da impessoalidade. D. Princípio da competitividade. E princípio da discricionariedade. Pause o vídeo para responder a questão. A alternativa correta é a letra I. Comentário. A. Princípio da legalidade. A licitação deve ser realizada de acordo com as leis e normas vigentes, respeitando os princípios constitucionais e infraconstitucionais. B. Princípio da publicidade. A licitação deve ser amplamente divulgada, garantindo a transparência do processo e possibilitando a participação de todos os interessados. C. Princípio da impessoalidade. A licitação deve ser conduzida de forma imparcial, sem favorecimentos ou discriminações, garantindo igualdade de tratamento aos participantes. D. Princípio da competitividade. A licitação deve estimular a competição entre os participantes, visando a obtenção da melhor proposta para a administração pública. E princípio da discricionariedade. Este não é um princípio básico da licitação. Pelo contrário, a licitação deve ser pautada pela objetividade e legalidade, evitando ao máximo a subjetividade ou a discricionariedade na tomada de decisões. O que existe na licitação é a margem de discricionariedade técnica, que é a liberdade conferida à administração pública para a escolha dos meios mais adequados para atingir os fins previamente estabelecidos pela legislação. Obrigado e boa sorte!